Vamos então ao sério. É muito sério que tem por aí, pessoal. Eu acho que às vezes é para rir, para não chorar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, passou a tarde reunido com líderes partidários discutindo a questão dos combustíveis. Bom, até aí tudo bem. A reunião acabou agora há pouco. Os detalhes, eu já adiantei para vocês o principal deles, mas vamos às informações em detalhes. Porém, antes de mais nada, com o nosso repórter lá em Brasília, Nolan Robertos. Boa noite para você, Nolan. Boa noite para você, William. Boa noite a todos que acompanham o WW. Reunião longa, viu, William? Começou ali por volta de 6 horas da tarde desta segunda-feira, terminou por volta de 9 horas da noite, portanto, mais de 3 horas de reunião. Além dos líderes partidários, estiveram presentes aqui na residência oficial do presidente da Câmara, na casa de Arthur Lira, também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ainda secretários, tanto do Ministério de Minas e Energia, como também do Ministério da Economia. Assim que acabou a reunião, o William, Arthur Lira disse que amanhã deve ouvir também os líderes da minoria. Essa reunião está agendada para as 8 horas da manhã já desta terça-feira e por volta do meio-dia Lira se encontra novamente com líderes da base. Tanto que ele disse que foi apenas um pronunciamento, ele não abriu para perguntas de jornalistas, William, porque ele acredita que o que foi dito hoje ainda pode mudar, ainda está sendo negociado. Ele disse que foi tratado já que o deputado Altineu Cortes, do PL, vai apresentar um pedido de abertura de CPI, mas que os líderes ainda vão consultar os deputados para saber se há respaldo mesmo para essa abertura da CPI, William. Por quê? Porque com a renúncia do presidente da Petrobras, o José Mauro Coelho, William, se disse muito nos bastidores que essa possível abertura de CPI teria perdido força. Porém, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que sim, que o deputado do PL deve pedir a abertura dessa CPI. A gente separou esse trecho, vamos acompanhar. O líder Altineu já apresentou, ou está apresentando um requerimento de pedido de CPI pelo Partido Liberal. Os partidos estão, cada um com seu convencimento, os líderes vão conversar com seus deputados para dar respaldo ou não a esse pedido. E CPI é lícito e normal a formatação feita por qualquer deputado ou qualquer partido. William, e durante esse pronunciamento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também disse que uma opinião quase unânime, segundo ele, dos líderes que participaram dessa reunião de hoje, é de que o governo deveria acompanhar essas discussões mais de perto. Inclusive, uma sugestão do presidente da Câmara, Arthur Lira, é que o governo pudesse resolver essas questões do combustível como com medidas provisórias, por exemplo, sem esperar que o Legislativo discuta uma nova PEC para mudar essas questões, William. Aí a gente separou também esse trecho, então, ele dizendo que o governo poderia agir por meio de medidas provisórias. Vamos acompanhar. Em vez de a gente estar formatando uma PEC nos assuntos que sejam constitucionais ou de projetos de lei nos assuntos que são infraconstitucionais, os infraconstitucionais possam ser resolvidos mais rapidamente através de medidas provisórias. Medidas provisórias que possam alterar alguns aspectos da Lei 13.303 ou Lei das Estatais, que permitam uma maior sinergia entre as estatais e o governo do momento. Nós iremos também discutir, propondo também que venha por MP alterações no sistema de formatação de aumento de impostos nas questões dos lucros. Isso nós precisaremos ainda de uma discussão mais pormenorizada com relação aos aspectos jurídicos e técnicos, se isso só envolve a Petrobras, só envolve o setor de combustíveis ou envolvem outros setores também no Brasil. Thaís Arbex, começando por você. Essa declaração do Arthur Lira, ela tem um aspecto histórico. Quando ele diz sinergia entre as estatais e o governo, ele está usando um eufemismo que mal disfarça a gana, a sanha, a vontade de décadas dos partidos e dos grupos políticos que ele representa, pessoalmente inclusive, de interferir diretamente nas estatais. Demorou um bocado de tempo para a sociedade brasileira se proteger exatamente disso,
das interferências políticas nas estatais. Quebraram todas. Aí nós, sociedade brasileira, combinamos que assim não ia continuar. Temos uma lei das estatais, que é para proteger as estatais, estas sim são patrimônio público, da sanha dos políticos. Derrubar o presidente da Petrobras depois disso é fichinha do que estão pretendendo fazer. Boa noite, William. Me parece fichinha, mas tem um ponto interessante dessa fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é quando ele diz que essas medidas infraconstitucionais, entre elas mudanças, supondo, né, na governança ali, como ele dá a entender, podem ser feitas por medidas provisórias. Por quê? Qual que é o pulo do gato dessa fala na minha avaliação, depois de conversar com algumas pessoas que estiveram ali nesse encontro, William? É de que o governo Jair Bolsonaro tem um discurso bastante fechado, bastante quadrado, de que não consegue atuar, de que há uma série de impedimentos para se atuar naquilo que o governo Jair Bolsonaro entende que seria mais eficaz para a redução do preço do combustível. E aí, o que quer o Arthur Lira, ou na verdade, como ele foi cobrado hoje, que o governo participe. E aí, por meio de uma medida provisória, é o governo assinando, dizendo: quem está querendo essa mudança sou eu, Congresso. Ela vale por 120 dias, até ela caducar. Só falta o Arthur Lira dizer: quem quer isso é o meu governo. Caio Junqueira. Vac, endosso muito ali o que você disse, né? A gente está há 3 meses e meio da eleição, acho que o prazo, eu sempre gosto de ponderar, né? Que qualquer medida muito abrupta também, ela pode ter um prazo de validade, a depender, né? A eleição pode acabar no primeiro turno, para um lado ou para o outro, aí já é praticamente um novo governo. Mas, de fato, a situação, a dificuldade de entrar e mexer na Petrobras para você conseguir dividendos eleitorais, tanto em razão da inflação, mas quanto principalmente, que acho que é o ponto até inicial da sua fala, do acesso aos recursos, às indicações, às benesses de furar poço, isso tudo incomoda a classe política que chegou, acho que hoje, talvez no auge, durante o feriado também, né? Mas hoje, de tudo que a gente viu desse processo, é onde eles foram mais além, mais no limite, e chamando na chincha até o ministro Paulo Guedes, o Palácio do Planalto, para participar de tudo isso junto. O que eles estão propondo, se a minha leitura está correta, gostaria de ouvir a sua avaliação agora, Raquel, na minha leitura, é muito mais amplo do que foi feito até agora com a Petrobras. Nós estamos, de fato, nesta última hora, assistindo a uma ampliação muito evidente de qual é a intenção dessas forças políticas. Tomar a Petrobras, já tomaram. Agora se trata das outras estatais? William, o que eles estão fazendo é aproveitando da guerra da Ucrânia, do aumento muito forte de preços, para fazer mudanças no que foi um ganho institucional para o país vindo da Operação Lava Jato. A lei das estatais, e o Lira até menciona isso, né, que ela é um resquício ali da Lava Jato, ela é um ganho institucional do país. Ela estabelece regras claras para a escolha de presidentes, de diretores e regras simples que deveriam ser o básico, que é que eles tenham experiência, que tenham uma reputação ilibada. O que eles querem ao alterar a lei das estatais a pretexto de dar mais sinergia entre o governo de turno e as estatais? Indicar pessoas para a diretoria, para a presidência, que não tenham as qualidades específicas, que não estejam à altura do cargo e que estejam dispostas a fazer concessões por essa indicação política. O que a gente tem antes dessa fala do Lira, o que nós tínhamos de indicação é que agora limpou-se o cenário para que Caio Mário Paes de Andrade assuma e que ele iria trocar toda a diretoria da Petrobras. Agora, Lira vai um ponto além. Né? Ele quer não apenas que o governo e seus aliados recuperem o controle sobre a diretoria da Petrobras, mas que façam um retrocesso institucional para voltarmos ao tudo como era antes da Operação Lava Jato. Vac, é bem simbólico, eu acho bem simbólico que a Lava Jato, que acaba nesta quadra, acabou neste governo,
tenha, talvez como um grande finale, a 6 meses do fim do governo, não sabemos se vai ser reeleito ou não, as pesquisas indicam que não, você ter a estatal, que foi o símbolo de corrupção na Lava Jato, ter o retorno do comando da política, muito provavelmente, se tudo isso aí que ele anunciou passar, para a mesma Petrobras que há 5 anos atrás estava sofrendo uma operação. A gente precisa ver se... É simbólico, né? Se uma parte da política vai reagir a isso daí. Era a pergunta que eu queria fazer. A reunião, se vai ter uma reação do mercado, certamente, a qualquer mudança da lei das estatais, vai ter uma reação da opinião pública, vamos ver se tem uma reação política. Perdão, você concluiu, né? Thaís, eu ouço, porque essa notícia evidentemente está agora ampliando, né? Quando joga uma pedra na água, ela está se ampliando com muita rapidez no mundo político aí em Brasília. Eu ouço de senadores que no Senado isso aí não anda. Então, William, depende muito no formato que isso vier. Se vier por meio de medida provisória, é uma certa trava, né? É como uma imposição ali. Então, é o Congresso dizendo, é o governo que está fazendo, o governo faça você, já que é você que quer fazer todas essas mudanças, faça. Isso não quer dizer, entretanto, que o Congresso não está dando aval. A gente viu a série de declarações de Arthur Lira dos últimos dias contra a gestão da Petrobras. Mas o fato é que hoje, nessa reunião ali na residência oficial da Câmara, teve muita cobrança da participação do governo, com esse discurso de que o governo não pode apenas cobrar, apenas dizer que não tem como agir. E se ele quer fazer, que ele use os instrumentos que estão disponíveis. Um dos deputados que estava sentado à mesa, inclusive, chegou a citar o que aconteceu no governo Dilma. Então, escancarar, é dizer, vocês querem desse jeito? Então façam, não coloquem apenas no nosso colo. Estou dizendo de uma parte dos deputados que estavam ali hoje nessa reunião. E talvez por isso a gente não tenha tido uma resolução. Talvez tenha sido marcada uma próxima reunião porque há um certo incômodo de parte do parlamento em relação a esse comportamento do governo, William. O incômodo ao qual você se refere é o governo recorrentemente dizer eu gostaria de fazer algo que eu não posso, porque eu não tenho instrumentos para fazer o que eu quero. Exato. Então, governo, pare de falar isso, porque o Congresso vai te ajudar se você vier com uma MP. Qual é a disposição do governo de embarcar nisso? É uma aventura política considerável. O governo já mudou 3 presidentes do Conselho. O presidente Jair Bolsonaro, dia sim, dia também, faz críticas à Petrobras. A participação política do governo aí está bem clara. Mas eles vão mexer na lei dos estatais, Caio, isso é outra coisa. Sim, mas o debate que imagino que esteja sendo feito, pelo que o Arthur falou na coletiva, é da eficácia, qual o melhor instrumento político-legislativo para você conseguir, porque você não pode mudar um imposto, tem a regra da noventena. A eleição está aí há 3 meses e meio, porque o grande interesse do governo é eleitoral e de boa parte da política também é eleitoral, além do interesse de retomar a maior empresa do país para uma área de zona de influência. A gente está jogando com esses dois. Para mim está muito claro que o governo está nessa. Acho que é mais uma filigrana ali. O governo vai entrar, não vai? Vai mostrar a cara, não vai? Também. É uma cobrança. Concordo com a Thaís. Falei isso na análise ali. É mais cedo. Mas assim, dizer que o governo não está nessa jogada, o governo está de corpo e alma nessa jogada. É o Petrobras Futebol Clube. Peraí, um por vez. Raquel, depois a Thaís. Que são 2 coisas diferentes. Uma coisa é o presidente vociferar, vai lá, troca o presidente da Petrobras, muda. Outra coisa é o governo Jair Bolsonaro, que foi eleito com uma bandeira liberal, colocar a sua digital numa proposta de mudança da lei das estatais. É muito difícil fazer previsões de mercado, mas eu vou me arriscar aqui com base que eu ouvi em todos os dias. Dos últimos dias. O que a gente viu acontecer com as ações da Petrobras, com o mercado, com o câmbio, é fichinha perto do que vai acontecer se o governo mandar uma medida provisória mexendo na lei das estatais. E a desculpa que o Lira coloca, até recuperei o trecho que ele fala aqui, ele fala o que se aprovou lá, muito atrás, no rebote das operações que transformam as estatais em seres autônomos de vida própria. A lei das estatais, ela simplesmente disciplina a escolha das pessoas que vão comandar algumas das maiores empresas brasileiras. É como proteger um organismo
e não deixar ele ser hospedeiro dos interesses políticos. Isso que é a lei da estatal. Thaís? Não, eu ia na mesma linha da Raquel, que é diferente o presidente Jair Bolsonaro dizer, o próprio ministro Paulo Guedes dizer, ou o ministro de Minas e Energia dizer que gostaria de tomar certas atitudes para, de fato, assinar uma medida provisória que venha com mudanças que vão ter impacto, sim. E foi justamente esse ponto que foi tratado durante essa reunião. Então, já que eles querem, que venha por medida provisória, que venha, ela tem efeito imediato, ela vai ter o efeito imediato que o governo precisa, ela vai ter o prazo de validade que o governo precisa. Então, esse foi um pouco a toada dessa reunião de hoje. Não, tudo bem, acho que no fim das contas a gente está falando a mesma coisa.